Você já parou para pensar sobre o mistério da morte de Enoque? O homem que, segundo textos antigos, nunca morreu. Essa não é apenas uma história intrigante da Bíblia, é um convite para explorar profundidades ocultas da condição humana, da vida e da morte. O que faz de Enoque uma figura tão singular que seu destino preferiu permanecer envolto em mistério? Você pode estar se perguntando, o que torna sua história tão fascinante? Assim, convido você a embarcar nessa jornada de descobertas, onde revelações surpreendentes aguardarão a cada passo. Enoque, mencionado no livro de Gênesis, é uma das personalidades mais envoltadas em curiosidade. Ele é apresentado como um homem que andou com Deus e, em um instante, foi levado para a eternidade sem passar pela morte física. Como isso é possível? Enoque viveu em um tempo de grandes adversidades e corrupção, e sua existência desafia o entendimento convencional que temos sobre a vida e o que vem depois dela. Essa história nos instiga a refletir sobre nossas próprias vidas. Quanto tempo estamos aqui? O que realmente significa nunca morrer? Ao longo dos séculos, a interpretação da vida e da morte de Enoque gerou uma série de perguntas. Você sabia, por exemplo, que existem vários livros e tradições que falam sobre Enoque, além da Bíblia? O livro de Enoque, uma obra apócrifa, apresenta um relato detalhado de sua vida e suas experiências celestiais. Mas o que esse livro nos revela que não podemos encontrar nos textos canônicos? O que está oculto por trás do manto do nunca morrer? Muitas pessoas acreditam que Enoque é um símbolo de esperança e fé. Ele representa a ideia de uma vida que transcende a morte. No entanto, há uma faceta mais sombria em sua história que muitos preferem ignorar. Os mistérios de sua ascensão celestial também envolvem questões sobre os anjos, o conhecimento proibido e os desafios da moralidade. Essa dimensão insondável de sua narrativa é fascinante, e leva a pensar se Enoque nunca morreu, onde ele está agora. O que ele viu? O que aprendeu? Essa curiosidade leva a aprofundar a discussão sobre como as culturas de todo o mundo possuem figuras que também desafiam o conceito de morte. Pense em outras tradições, como as lendas de heróis imortais ou de deuses que andam entre nós. Cada cultura parece guardar fragmentos de histórias que falam da capacidade humana de transcender a morte. Afinal, o que essas narrativas tenebrosas e maravilhosas revelam sobre nossas esperanças e medos? Além disso, Enoque é muitas vezes associado à sabedoria. A tradição judaica considera suas palavras uma fonte de conhecimento. O que ele sabia que nós não sabemos? Essa questão nos convida a mergulhar na filosofia, na busca pelo significado do que é ser humano. Você já se perguntou em qual é o propósito da vida? O que podemos aprender sobre nós mesmos através das histórias dos que vieram antes de nós? Um dos aspectos mais surpreendentes da vida de Enoque é sua habilidade de comunicação com Deus. Ao afirmar que andou com Deus, ele enfatiza uma relação única e profunda. Você pode estar se perguntando, como seria ter uma conexão tão pura e direta com algo maior? Esse tipo de reflexão pode nos ajudar a entender nossas próprias relações, tanto espirituais quanto interpessoais, e como buscamos significado em nossas próprias vidas. Mas, por que Enoque foi escolhido para essa experiência única? O que o distinguia dos outros homens de sua época? Os relatos sugerem que Enoque praticava um modo de vida justo e que se recusava a se conformar à corrupção que o cercava. Você já pensou em como suas escolhas diárias moldam seu destino? Essa reflexão íntima nos leva a considerar até que ponto nossas próprias ações e decisões nos conduzem por caminhos desconhecidos. Agora, voltemos ao livro de Enoque, que fornece detalhes que não são encontrados nos textos canônicos. Essa obra apócrifa nos leva a um mundo de revelações e profecias. O que você encontrará lá? Um dos temas mais intrigantes é a queda dos anjos, os vigilantes, e como eles influenciaram a humanidade. Esses seres, que desceram à terra, trouxeram conhecimento, mas também caos. Foi isso que conduziu Enoque a ser escolhido? Ele foi um mediador entre o divino e o humano? Você pode ficar surpreso ao saber que o nome Enoque significa dedicado ou ensinado. O que isso nos diz sobre seu papel no universo?
Ele era um professor do conhecimento perdido? Um orientador para aqueles que buscavam uma vida mais significativa? Essa ideia de Enoque como um ser de conhecimento levanta a questão: o que significa realmente ser sábio? A sabedoria não é apenas a acumulação de informações, mas a capacidade de aplicar essas lições à vida de maneira ética e solidária. À medida que exploramos mais sobre Enoque, encontramos referências a ele não apenas na Bíblia, mas em várias tradições esotéricas. A história dele ressoa em filosofias ocultas e grupos que buscam entender o oculto. Por que essa figura continua a fascinar tanto no imaginário popular? Essa é mais uma pista que nos leva a questionar o que realmente sabemos sobre vida e morte. O que a nossa sociedade moderna tem a dizer sobre esses conceitos? Em muitos sentidos, Enoque pode ser visto como um precursor das ideias de imortalidade e transcendência espiritual. Ele nos lembra de que o que realmente morre é apenas o corpo físico, enquanto a essência da vida é nossa sabedoria, amor e experiências continuam a existir. Mas onde exatamente essas experiências nos levam? Essa dúvida remete à própria questão da vida após a morte. O que a morte de fato significa? E agora, surge a pergunta: Enoque foi realmente levado ao céu em uma carruagem de fogo? Essa imagem poderosa, digna de uma narrativa épica, provoca a imaginação. Você pode estar ponderando sobre a veracidade dessas narrativas. Elas são meramente mitos ou há algo de verdade em suas experiências? A mística em torno dos relatos de Enoque também serve como um espelho para nossa busca por explicações e verdades sobre esse mundo e o que está além dele. O fato de que Enoque não conheceu a morte pode ser uma metáfora profunda sobre a própria vida que vivemos. Você, assim como eu, já desejou entender o que vem depois? A ideia de que um homem tenha sido transladado pode trazer conforto para muitos, sugerindo que a vida não termina, mas se transforma. Essa é uma visão que pode nos ajudar a lidar com o luto, a perda e as incertezas da vida. Descobrir a vida de Enoque nos confronta com muitos conceitos, especialmente a noção do tempo. Enquanto figuras históricas são lembradas em termos de vitórias e derrotas, Enoque transcende isso ao se tornar parte de um cosmos mais abrangente. Você já percebeu como a história é muitas vezes escrita por vencedores e como isso molda nossa compreensão do que realmente importa? À medida que nos aprofundamos mais na vida de Enoque, ficamos intrigados com os detalhes de suas interações com seres celestiais. O que ele aprendeu e como isso moldou sua visão de mundo? O livro de Enoque sugere que ele recebeu visões sobre o futuro da humanidade, a liberdade de espírito e a importância do arrependimento. Você consegue imaginar o peso e a intensidade de um conhecimento tão profundo? Essa é uma verdadeira responsabilidade. E, à medida que chegamos a esse ponto, plantamos a semente da curiosidade para o que está por vir. Enoque não é apenas uma narrativa antiga, ele representa uma busca incessante por significado e verdade. Na continuidade dessa narrativa, nos depararemos com a intricada relação entre sua vida e os mistérios que cercam a sabedoria, as tradições espirituais, e quem sabe, o que acontece após a morte. Prepare-se para desvendar ainda mais camadas dessa história fascinante. O que você achará nas próximas revelações sobre Enoque, esse homem que nunca morreu? Acompanhe-nos nessa busca por conhecimento e pela verdade profunda que envolve a eternidade e a essência da vida. Estamos apenas começando. Enoque, tendo sido levantado aos céus, torna-se uma figura emblemática que nos fascina por sua dualidade, um ser humano comum que transcendeu os limites de sua existência terrena. À medida que continuamos nossa jornada pelo mistério de sua vida, somos levados a refletir sobre a profundidade da conexão que ele tinha com o divino e o legado que deixou para a humanidade. O que essa relação revela sobre nós mesmos? Vários místicos e pensadores têm se debruçado sobre essa questão, tentando decifrar as mensagens que ele trouxe, que ecoam através dos milênios e ressoam ainda na contemporaneidade. Uma das interpretações mais poderosas sobre a ascensão de Enoque refere-se à ideia de transformação espiritual. Ao ser levado, ele não apenas escapou da mortalidade, mas também se tornou uma espécie de ponte entre os reinos, facilitando a comunicação do humano com o divino. Isso nos convida a refletir em como podemos buscar essa conexão em nossas vidas. Será que o abismo entre nós e o sagrado é intransponível?
Ou existem formas de transcender nossas limitações e experimentar algo mais elevado? A tradição do misticismo sugere que essa busca não é apenas uma forma de escapismo, mas uma necessidade intrínseca do ser humano de encontrar significado. Enoque nos ensina que a sabedoria não vem apenas do intelecto, mas também de uma profunda experiência da vida e da busca por compreensão. Esse tipo de sabedoria nos empodera a tomar decisões mais significativas em nossas próprias vidas, trazendo à luz a importância do arrependimento e da busca pela verdade. A conexão com o divino pode ser interpretada como a busca incessante por um propósito, um chamado que nos leva a esferas mais profundas da existência. O livro de Enoque também nos apresenta a intrigante figura dos vigilantes, anjos que desceram à terra e que trouxeram novos conhecimentos, mas também geraram caos e destruição. Essa narrativa se torna um símbolo da busca por sabedoria e das escolhas que fazemos. Eles educaram a humanidade, mas a que custo? Aqui, a pergunta se torna intimidadora: o conhecimento é uma bênção ou uma maldição? Como lidamos com o conhecimento que adquirimos? Essa tensão entre sabedoria e responsabilidade continua a ser uma relevância central nas discussões contemporâneas sobre ciência, tecnologia e ética. Esses dilemas éticos trazem à tona um ponto vital da discussão sobre Enoque, a sua moralidade e o modo como viveu em um tempo de corrupção. Você já pensou em como a integridade pessoal é muitas vezes colocada à prova em um mundo em desordem? A história de Enoque nos lembra que mesmo em tempos difíceis, a justiça e a verdade podem ser atingidas. Essa luta contínua entre o bem e o mal não é apenas parte de sua narrativa, mas uma luta universal que permeia a experiência humana. A vida de Enoque também nos questiona sobre a natureza da realidade e a percepção que temos dela. Será que nossos sentidos nos enganam? O que é real e o que não é? Onde o sobrenatural se sobrepõe ao natural? A jornada de Enoque transcende as fronteiras da realidade física, fazendo-nos perguntar onde terminamos e onde começamos a sonhar. É um chamado à introspecção para explorar o que significa realmente viver. Além disso, a ascensão de Enoque ao céu através de uma carruagem de fogo não é apenas uma imagem poética, é um símbolo da libertação das limitações do corpo físico. Isso ecoa o desejo humano de escapar dos grilhões da mortalidade e da dor. No entanto, essa libertação também traz uma responsabilidade: como usar o conhecimento e as experiências que adquirimos durante nossa jornada terrestre? Ao fazer essa pergunta, somos levados a reavaliar nossas prioridades e ações diárias. É esta busca por um propósito maior que pode nos guiar em meio a incertezas. Outro aspecto fascinante da vida de Enoque é como ele aparece em diferentes tradições religiosas e esotéricas. Em várias culturas, figuras semelhantes a Enoque, que engajam com o divino e trazem ensinamentos, são adoradas e estudadas. Isso sugere que, independentemente da época ou cultura, a busca por conexão com o divino sempre foi uma constante. Quais lições poderíamos tirar das tradições mais antigas frente a essas representações contemporâneas da experiência humana? Embora Enoque tenha sido uma figura que desafiou a morte, sua história também enfatiza que o respeito pela morte e o luto são partes essenciais da vida. Às vezes, o maior aprendizado vem na aceitação dos ciclos da vida, incluindo o próprio fim. Essa compreensão pode ser libertadora, permitindo-nos viver mais plenamente no presente e valorizar cada momento que temos. Você já reparou como a consciência da finitude pode trazer um novo olhar sobre a vida e a própria essência do que é ser humano? A história de Enoque serve como um lembrete de que devemos considerar o que significa deixar um legado. O que estamos deixando para as futuras gerações? Quais valores e ensinamentos estão sendo passados adiante? Enoque não é apenas uma figura histórica, mas um arquétipo de esperança e reflexão sobre as responsabilidades que todos carregamos. Essa perspectiva nos provoca a agir de maneira mais consciente e ética, não apenas por nós mesmos, mas pelas comunidades às quais pertencemos. Ao final, ao contemplar a jornada de Enoque, nos deparamos com a própria essência da vida. A interconexão entre vida e morte, conhecimento e sabedoria, fica evidente em cada camada da sua história. Enoque nos convida a questionar, explorar e refletir sobre nossa própria existência. Através do seu legado, somos inspirados a ir além do trivial e buscar uma compreensão mais profunda dessa dança entre o físico e o espiritual. E agora,
enquanto nos aproximamos de uma conclusão nessa aventura de descobertas sobre Enoque, que lições podemos realmente aplicar às nossas vidas? Que insights se desenrolam à medida que desvendamos essa narrativa poderosa? O homem que nunca morreu oferece uma visão do que significa viver de maneira autêntica e comprometida com o bem, ecoando em nossos corações e nos incentivando a buscar nossa própria verdade. Este caminho de sabedoria nos leva a questionar o que estamos dispostos a sacrificar em nome de nossa verdade. Como Enoque, somos moldados pelas escolhas que fazemos e pelas consequências que essas escolhas trazem. Ao longo das gerações, seus ensinamentos podem nos guiar a agir de forma mais ética e consciente, trazendo à tona o potencial mais elevado que cada um de nós pode alcançar. Por fim, o enigma da morte de Enoque continua a ressoar em nosso presente, desafiando-nos a olhar para a vida através de uma nova lente. Que a jornada do homem que nunca morreu nos inspire a viver plenamente, com sabedoria e uma conexão mais profunda com a vida, com os outros e com o divino. Ao explorar nossas próprias histórias e busca por significado, que possamos sempre manter acesa a chama da curiosidade e da esperança, como Enoque fez ao longo de sua eterna jornada. E, assim, encerramos nossa reflexão. Mas lembre-se, a história de Enoque não termina aqui. Ela vive em cada um de nós, pronta para ser recontada e reinterpretada. Ao olharmos para o horizonte, que possamos sempre buscar as estrelas naqueles momentos cruciais de nossas vidas, lembrando que cada um de nós possui a capacidade de transcender, aprender e crescer, assim como Enoque fez.